Vamos lá. Equipes do Exército estão na região central de Minas para ajudar comunidades isoladas pela chuva ao longo do Rio das Velhas. Ele transbordou em diversas cidades desde o início dos temporais e deixou muita destruição, viu? Pessoal, é um rio que não tem como segurar esse rio. Esse rio enche, eu vou te falar, ele vai levando tudo. Nós mostramos o pessoal de Sabará aí uns anos atrás, né? O sufoco que foi em Sabará, região de Santa Luzia, eu tive lá. Realmente é muito triste, viu? Muito triste mesmo. Vamos lá ver. A maior chuva deste século deixa um rastro de destruição em Minas. Em várias cidades das regiões metropolitana e central do estado, as cenas se repetem. Casas inundadas, ruas que se transformaram em rios, pessoas ilhadas. Equipes de resgate se empenhando para salvar vidas. Só a cheia do Rio das Velhas foi capaz de afetar vários municípios ao longo do seu curso. Em Raposos, ela subiu cerca de 10 metros e alagou 4 bairros. Mesmo depois da água baixar, as casas ainda permanecem submersas. Até uma ponte ficou com a estrutura retorcida com a força da água. O apelo nosso é que a gente precisa limpar a cidade, tá? Que essas empresas sensibilizem, nos ajudando com máquina, caminhão para limpar, que a prefeitura não tem estrutura hoje para limpar essa cidade. No distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, a água formou um rio e, em alguns pontos, quase encobriu o telhado das casas. Do alto foi possível ver que quase toda a região foi atingida. Nas redes sociais, os moradores pediam ajuda. Pelejando aqui, pedindo Deus para que ela não suba mais. Aqui na cozinha também já começou a entrar. Em Sabará, o Rio das Velhas também transbordou e deixou ruas e casas alagadas. Em alguns pontos houve deslizamento de terra e moradores tiveram que deixar as casas às pressas. A casa da minha mãe cedeu aqui, ó. E agora, onde nós vamos ficar? Por onde passou, o Rio das Velhas deixou um mar de lama. Nesta casa, aqui no bairro Beija-Flor, a água atingiu esse nível, quase batendo no meu ombro. Eu tenho 1,82 m de altura. Aqui dentro, tudo foi destruído. O quarto das crianças, olha, o guarda-roupa, os móveis, tudo se perdeu. Na cozinha também, não sobrou nada. A casa está inabitada e os moradores não sabem de onde tirar força para recomeçar a vida. Meus filhos ainda estão super abalados e minha esposa, ela está tendo muita força mesmo para tentar ajudar eu e reconstruir de novo. Além da casa, Rodrigo também teve o comércio atingido e perdeu cerca de R$80 mil em mercadorias. É difícil, que em 2020 eu tive o mesmo prejuízo. Fiz um empréstimo em 24 parcelas. A parcela está vencendo agora em junho, falta 6 parcelas ainda para me pagar. Aí veio outros prejuízos, outra enchente, fica difícil. Moradores do bairro fizeram imagens das ruas alagadas. Quem ficou ilhado precisou ser resgatado de bote. Em Santana do Pirapama, cidade com cerca de 7 mil habitantes, a única forma de chegar ou sair é por estradas de terra, por causa da cheia do Rio das Velhas. O principal acesso nosso é a rodovia MG 238 via Jequitibá, que está interditada no momento porque Jequitibá está parcialmente inundada, a cidade, bem como a ponte do Rio das Velhas. Então nós temos algumas vias de acesso, são estradas de chão, estradas não pavimentadas. Apesar de haver água em todo lado, a cidade já começa a enfrentar problemas nas torneiras. Alguns poços artesianos da Copasa que foram inundados, estão submersos, tiveram que ser desativados. A previsão aí já, a Copasa comunicou que vai faltar água na cidade. Em Jequitibá, a água subiu muito na parte central da cidade. 17 famílias já estão em abrigos. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, esse número pode subir. O Exército ajuda a localizar moradores em áreas isoladas. Começaram uma operação de descer, fazer uma descida e uma subida no Velhas para visitar possíveis moradores que estão ilhados ou dependentes de algum recurso, seja ele humanitário ou de assistência médica. Além do acesso interditado para Santana de Pirapama, os moradores também não conseguem chegar a Baldim, nem a outros 5 distritos atingidos pela chuva. Dificuldade enorme de chegar lá só de barco e nós temos uma fazenda, uma propriedade rural, que essa está totalmente isolada, só de aeronave
ou embarcações. Para o secretário da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, as cheias dos rios nessa época do ano são naturais e, por isso, ações preventivas deveriam ser tomadas. Nós temos que aprender a conviver com as enchentes, que elas são fenômenos naturais, e o que nós vamos ter é que criar resiliências, inclusive políticas públicas, para retiradas de populações, principalmente as mais carentes, de zonas efetivamente de risco, e fazer medidas preventivas para que os planos diretores preservem as áreas das margens do rio. E apesar do volume recorde de chuvas neste início de ano, a ação do homem também influencia no tamanho da tragédia. Essas atividades todas econômicas, mineração, vai assoreando o rio, então vai diminuindo a capacidade de armazenamento da água do leito, E nós temos também a ocupação das manchas de inundação, porque a gente tem que entender que a margem do rio não é enfeite, não é um detalhe. É uma zona realmente em que, na época das cheias, são ocupadas normalmente pelo rio e que foi sendo gradativamente ocupado por ocupações urbanas de uma forma desordenada. Então, quando você vê as filmagens, você vê que praticamente as pessoas estão dentro do rio. Aos poucos, a chuva dá uma trégua e o nível do rio começa a baixar. Para muitas pessoas atingidas, é hora de levantar a cabeça e começar tudo de novo. Esperança e fé e começar devagarzinho de novo.